Boa noite, saudações rubro-negras a todos vocês. Eu sou Elano Maia e estou aqui para trazer essa análise, né, do segundo tempo do jogo entre Flamengo e Boa Vista, né, jogo que acabou há pouco, tá certo? A vitória do Flamengo por 3-0 nessa atuação de estreia do elenco principal, tá certo? Com algumas mudanças, mas o elenco principal estreou e estreou muito bem nessa partida contra o Boa Vista, tá certo? Lá no Estádio da Cidadania, na cidade de Volta Redonda. A equipe que iniciou foi justamente essa, né? Hugo, Mateuzinho, é, na zaga, Gustavo Henrique, Noga, Cleiton. Na lateral esquerda, René. No meio de campo, João Gomes, Thiago Maia. E os atacantes Vitinho, Pedro e Marinho, né? Esse foi o elenco que iniciou a partida, tá certo? E de acordo com o que eu já falei no primeiro vídeo, né, da análise do primeiro tempo, o Flamengo dominou a partida, né? A gente vê uma atuação muito interessante, né, do Marinho na sua primeira partida, na sua primeira participação, vestindo a camisa do Flamengo, aproveitando realmente essa oportunidade, né, que ele está tendo vestindo a camisa do Flamengo. Era um sonho do pai dele, era um sonho do próprio jogador de estar vestindo a camisa rubro-negra, e ele aproveitou muito bem, né, vendo que ele atuou muitíssimo bem ali, nas jogadas ali pelo lado direito, juntamente ali com o Mateuzinho, né? O Mateuzinho foi ali uma sombra do próprio Marinho, tá certo? E a gente vendo ali que do lado esquerdo também o Flamengo estava muito preparado ali com a atuação do próprio Vitinho, né? Que foi o jogador da noite, né? Foi o jogador aí escolhido craque da partida, né? Foi o jogador que realmente foi o verdadeiro garçom nessa partida de hoje contra o Boa Vista, né? Mas vale ressaltar também a atuação de todo o elenco, né? O René, por vez, na lateral esquerda, jogou uma partida sem haver problemas ali, uma atuação que não comprometeu, uma atuação boa também, tá certo? Mas a equipe do Flamengo se portou muito bem diante da equipe do Boa Vista, né? Uma equipe não agressiva, né? Uma equipe que não ofereceu perigo nenhum ao gol, né? Ao gol do Flamengo. E o Hugo Neneca, o Hugo Souza, né? Pode ter uma atuação mais tranquila nessa noite, tá certo? Mas a equipe do Flamengo, né? Nas suas investidas ali, buscando o gol, acabou ali no primeiro tempo, né, com a vantagem de 1-0. O gol do Marinho, né? Marinho estreou marcando o seu gol, a qual pôde homenagear o seu pai, né? Pode oferecer para o seu pai, para sua família também. E é muito bom ver já o Marinho assim, vestindo a camisa, né? Vestindo mesmo essa camisa vermelha e preta que ele tanto sonhou um dia em vestir, tá certo? Mas o Flamengo, no contexto geral ali, foi uma equipe que não sofreu com as investidas, né, do Boa Vista. Boa Vista às vezes tentava de alguma forma, de certa forma, trazer algum perigo ao sistema defensivo do Flamengo, mas ali o Cleiton, juntamente com o Noga e o Gustavo Henrique, estavam ali bem postados ali, e conseguiu neutralizar as ações do Boa Vista, né? E quando o time do Flamengo voltou para o segundo tempo, já com a mudança do Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro entrou, o Gabigol também, e foi a vez desses jogadores
mostrar, né, aquilo que a gente já estava acostumado a ver, muito empenho, né? O Everton Ribeiro ali jogando na sua ponta direita, conseguindo também fazer uma excelente partida. O Gabigol também sempre buscando ali marcar os seus gols. A gente nota também que o Flamengo ele ganha, né, um poder ofensivo quando o Everton Ribeiro e o Gabigol entra, né? O time fica mais poderoso na questão ofensiva, né? Na questão do meio de campo para frente ali. E melhorou mais ainda, meus amigos, quando o Paulo Souza ele troca, né, o Gustavo Henrique e coloca o Davi Luiz, e no meio de campo tira o João Gomes e entra o Arão, né? Então assim, o time passou a ter mais a identidade do time titular que a gente conhece e ficou mais forte ainda, tanto na defesa com a entrada do Davi Luiz, sem sombra de dúvidas, no meio de campo também com o Arão, e o time ele foi ampliou o marcador com o próprio Pedro, né? E ali a gente nota que teve muitas oportunidades ali perdidas, né? Perdida ali pelo Gabigol, tá certo? O Gabigol perdeu muitas oportunidades, assim como se o Pedro tivesse com, com a pontaria boa, tinha feito aí uns 2 gols aí só no primeiro tempo. O Gabigol também, se tivesse com a pontaria boa, tinha feito aí no mínimo também uns 2 gols também, de 2 a 3 gols. Então o Flamengo hoje perde a oportunidade de ganhar, né, por um placar mais elástico, né, de 5 a 0. E o Flamengo, mesmo assim, a gente deve ressaltar que foi uma belíssima atuação, né? Foi uma ótima atuação, lembrando que o time do Boa Vista não é uma equipe que em algum momento oferecesse tanto perigo para o time do Flamengo, né? O Flamengo soube neutralizar as ações do Boa Vista e conseguiu ali, dentro do que o Paulo Souza pretendia, conseguiu se portar bem dentro da sua questão tática, né? Agora será aí uma dor de cabeça, né? Lembrando que será uma dor de cabeça para o Paulo Souza na armação desse time para o jogo contra o próprio Fluminense, né? Que será domingo, lá no Engenhão, às 4 horas da tarde, 16 horas, horário de Brasília, terá esse clássico contra o Fluminense. E certamente o Paulo Souza vai ter um pouquinho aí de dor de cabeça para formar esse time, né? E vamos aguardar, vamos esperar, tá certo? O Flamengo, no caso, o Flamengo volta às atividades amanhã, sendo que pela parte da tarde, tá certo? O Flamengo treina visando o jogo contra o Fluminense, né? No domingo, lá no Engenhão, já foi confirmado 16 horas, né? Que no caso 4 horas da tarde, horário de Brasília. E é muito bom o Flamengo já ir com essa vitória, né? Para ir jogar contra o próprio Fluminense, né? Imagina aí se o Flamengo não tivesse jogado bem hoje, né? Como esse time iria para jogar contra o Fluminense no domingo, né? Mas o Flamengo se comportou muitíssimo bem e jogou bem diante de uma equipe, como eu volto a dizer, que não ofereceu nenhum tipo de perigo para o jogo contra o Flamengo nessa noite, né? Então a gente deve abrir o olho contra o Fluminense, né? No clássico. Normalmente clássico é onde a gente vê a força do time, né, para o restante do campeonato. Então, no caso, o Flamengo volta a treinar amanhã, quinta-feira, às 15 horas, né? 15 horas.
sexta e sábado, 8 horas da manhã, e enfrenta o Fluminense no domingo, como eu tenho falado agora, a partir das 16 horas no estádio Newton Santos, né, conhecido como Engenhão. O Flamengo tem esse clássico aí pela frente e vamos aguardar, né, para esse jogo de domingo, para termos assim uma noção, ou até também uma análise mais profunda acerca do Flamengo, né? Porque uma coisa é o Flamengo jogar contra o Boa Vista e outra coisa é o Flamengo jogar contra o Fluminense, contra o Vasco, Botafogo, né? A gente sabe que o Flamengo tem um poderio de elenco aí maior do que as equipes do Campeonato Carioca, é bem verdade, né? Mas clássico é clássico, né, gente? Então vamos aguardar. Mas eu estou muito, né, muito feliz pelo que eu vi hoje, né? Estou muito feliz pelo que eu vi hoje, até pela questão de ver o Paulo Souza ali na lateral do campo, orientando o time, colocando ali o seu sistema tático, implantando ali a sua metodologia para com os jogadores. Então o time do Flamengo hoje está de parabéns, né? E o Vitinho aí é um jogador a se pensar, para ser um jogador assim na ausência, né? Claro e evidente, na ausência do Arrascaeta, na ausência da questão assim do Bruno Henrique, de ser um jogador que vá também fazer uma diferença gigantesca entrando nas partidas, né? Então essa é a minha análise da partida. 3-0 Flamengo, um gol do Marinho, um gol do Pedro e um gol do Gabigol. E hoje era para ser no mínimo aí 5-0 para o Flamengo, mas o Flamengo foi um pouco ruim de mira, mas dentro do contexto geral está de parabéns pela atuação de hoje. Então essa é a minha análise, tá certo? Você que não conhece o canal Fla Champions, se inscreva, é de graça a sua inscrição. Você vê debaixo aqui desse visor um nome que está inscrito em vermelho. Inscreva-se, você toca nele, tá certo? Vai aparecer o sino das notificações, a qual também você vai tocar no sino, vai escolher a opção todas, tá certo? Só assim o YouTube vai lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives, tá certo? E aqui desde já eu agradeço pela sua inscrição. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e venha fazer parte do crescimento desse canal. Esse canal ele depende de você para que ele venha crescer, tá certo? Saudações rubro-negras para você, uma boa noite, que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. E se você recebe essa palavra, diga amém e até o próximo vídeo.